Glória a Deus. A paz, queridos. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos achegar. Você que está aí atrás, você que está aí, vamos começar. Você que está nos ouvindo nesse momento. Domingo especial, dia do Senhor. Dia que nós servimos ao nosso Deus maravilhoso. Quero começar lendo lá em Salmos 37. A palavra sempre está no meu coração. De Salmo 37, 3. Que diz assim. Salmo 37, 3. E abre, você aí vai nos acompanhar. Diz assim: com o Senhor e pratica paz na terra, que nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Essa palavra de que nós entregamos nosso caminho ao Senhor. E nós descansamos no Senhor. Nós confiamos nele. Nós agradecemos por ele, né? No caminho, conversando com o Marcelo, e o Marcelo falava: eu aprendi a agradecer, né? Dar graças em tudo, né? Dificuldade aqui, uma dificuldade ali, um negócio de um carro aqui, outro negócio ali, que às vezes aquelas lutas que vem que parece que não vai cessar, mas nós agradecemos, porque confiamos no nosso Deus. Confiamos naquele que pode resolver todas as coisas. Eu sempre falo que às vezes nós estamos tão focados no problema que nós esquecemos quem é a solução. Nós esquecemos que a solução é Jesus. E a palavra que você está falando, para confiar no Senhor. Em todo tempo, confiar. O que é confiar? Você entregar. Eu sempre brinco em casa assim, que eu tenho uma cachorrinha e às vezes ela fica assim, de um jeito tão tranquila, quando, né, que ela dorme, você põe assim, ela fica ali, que ela confia na gente ali. Eu falo assim, ó, a gente está nos pés do Senhor desse jeito. Ela vai lá nos meus pés, deita, né, e confia, ela nem está preocupada. Eu falo assim, ó, está confiando em mim que estou cuidando dela nesse momento. E a gente tem que fazer assim, estar nos pés do Senhor, confiando, nos braços do Pai, confiando que nós não vamos cair, que nada vai acontecer, porque o Senhor está cuidando de nós, de todos os detalhes. Então, que nós possamos, nesse domingo, louvar, engrandecer o Senhor, adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ontem tivemos nosso CBF, um tempo especial aqui com as crianças, né, onde brincaram, teve gincanas com ele, torta na cara, desenhos, né, pulseiras, oficinas, né, que foi feito com eles, e a festa aqui, lanchinhos para eles, e foi um tempo especial. Veio aquela criançada pulando e subindo nos brinquedos assim, com aquela energia, pastor Lázaro, né? A gente precisa dessa energia, né, para dar conta, né, de fazer um deles aqui, mas a gente vê a graça do Senhor, né? Nós somos gratos por isso. Que nós possamos orar agora, agradecer o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Pai amado, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome que é santo e poderoso. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que vem com poder e glória sobre a nossa vida. Pai, esse domingo, Pai, nós agradecemos porque foi o Senhor que preparou para nós. Cada dia o Senhor prepara um dia especial para nós, Pai. O Senhor tem preparado todos os dias e nós nunca sabemos o que vai acontecer, porque sempre é uma surpresa nova. E o Senhor tem seus planos para as nossas vidas. Obrigado, Deus, que o Senhor é Deus na nossa vida e nós confiamos, como a tua palavra fala, para confiar no Senhor, Pai. E nós confiamos somente em Ti, que é o único Deus da nossa vida, aquele que pode resolver todas as situações da nossa vida, Pai. E nós queremos apenas hoje adorar, exaltar
louvar o Senhor, Pai. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. Abençoa aqui pastor Marcelo, Pai, que vai nos levar ao trono da graça através do seu louvor. Pai, que ele seja a boca do Senhor aqui através do louvor, meu Pai, para as nossas vidas. Que o Espírito Santo desça sobre essa igreja, sobre o teu povo, através dos louvores, meu Pai. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, engrandecido. Aleluia. Glória a Deus, bom dia, irmãos. Graça e a paz. Possamos adorar ao Senhor em espírito e verdade, amém? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Podemos levantar as nossas mãos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o seu nome, Jesus. Vamos cantar a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com nossas mãos aos céus, dizendo para ele, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, aquele que é digno de honra, de toda a glória, hoje à noite, hoje de manhã, para o nosso coração. Que o Senhor possa abençoar você, porque nós sabemos que a mão poderosa do Senhor, o braço de Deus está estendido para que Ele possa nos abençoar. Aleluia, aleluia. Canta para Ele. Aleluia, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da
salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Adora Ele nessa hora, aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que nosso Deus deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode cantar comigo? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ele é Rei, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levanta as suas mãos e diga para Ele, vai. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único cantes, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levanta as suas mãos e diga para Ele, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome,
nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. A paz, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso refúgio, né? Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Agora é um momento que nós possamos colocar na presença de Deus, colocar nossas demandas, colocar os pedidos, porque Ele é o Deus do impossível. Creia, se creres, verá a glória do Senhor. Amém? Pai, nós entramos aqui hoje na Tua presença em gratidão, primeiramente, por estarmos aqui na Tua casa do Senhor. Pai, porque levantamos, ó Pai, estamos aqui, Pai, para Te adorar, Senhor, e dizer que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso bom pastor, Senhor. E nós confiamos em Ti, cremos em Ti. Pai, nós o adoramos, Pai, e queremos, ó Pai, colocar diante de Ti, no altar da Tua graça, Senhor, cada pedido feito aqui nesta manhã, Pai. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o Senhor que sonda, esquadrinha, sabe as necessidades de cada um, Pai. O Senhor mesmo nos ensinou, clama a mim que eu te ouvirei. E nesta manhã nós estamos aqui, Pai. Mas antes de pedir, Pai, nós queremos agradecer pela nossa salvação, Senhor. O Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, pelo Teu sangue derramado na cruz, Pai, pelo Teu Espírito Santo que está em nós, que nos ajuda, que nos conselha, que nos guia. Pai, muito obrigada pelo Teu amor, Pai, pela Tua fidelidade, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Santo é Teu nome, Pai. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos guie em Teus caminhos, ó Pai. Que o Senhor endireita os nossos caminhos, ó Pai, e nos guie na Tua verdade como igreja, como filhos do Senhor, Pai. Vê, Senhor, se há algum mal em nosso coração, sonda, Senhor, e nos purifica, Pai. E nos alinha, Senhor, com Teu coração, porque nós precisamos de Ti. Não existe, Senhor, vida sem o Senhor. Nós não podemos vencer se o Senhor não estiver conosco. Clamamos, Senhor, a Tua presença na nossa casa, no meio da nossa família. Pai, vem, Senhor, em socorro a cada pedido nesta manhã, Pai. Pedimos por aqueles que estão enfermos, Senhor. Há tantos, Deus, passando por dificuldade no leito de hospital. Lembrando da Cris Gata, Senhor. Lembrando, meu Deus, da Silvia Cardoso, daquela criança, o Henrique, Pai. Ó Senhor, a Tança, a dona Denise, Senhor, que está ali se recuperando, né, do quadril, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, com a Tua mão curadora, visitar essas pessoas, Pai. Ah, Pai, não são só eles, são tantos. Há muitos irmãos passando pela enfermidade. Nós clamamos porque o Senhor é o Jeová Rafá, aquele que cura, Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia. Toca com a Tua mão curadora naqueles que estão enfermos. Visita cada hospital, cada leito, Pai. Entra nas UTIs, Pai. Como hoje eu li, a luz de Cristo dissipa todas as trevas, dissipa todo espírito de morte, Pai. O Senhor é o Deus, Pai. O Senhor é o Deus poderoso que pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, meu Pai. Pai, quero pedir também pela família. Senhor, proteja a família. Proteja os casais, Senhor, proteja os filhos dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, que haja paz nos lares, que haja unidade, Senhor, que haja amor, Deus, que haja a Tua presença, porque a Tua presença, Senhor, transforma qualquer lar, Pai. Que o Senhor, Pai, proteja debaixo das Tuas asas, no esconderijo do Altíssimo e da sombra do Onipotente, meu Pai, porque é ali que nós encontramos a segurança, Pai. Em nome de Jesus, quero clamar também, Senhor, pelas crianças, ó Deus. Quantas crianças, meu Deus, que precisam de Ti, estão agora no momento, talvez sofrendo, passando por violência, meu Deus. Pai, tem misericórdia.
Olhe por essas crianças, Deus. Derrama teu Espírito Santo. Livra-as do mal. Livra do homem maligno, da maldade. Pai, do homem perverso, Senhor, em nome de Jesus, entra nesses lares, Pai, põe muralhas de fogo ao redor das nossas crianças, ó Pai, ao redor dos nossos filhos, ao redor da nossa casa, Pai, coloca muralhas, ó Deus, que o inimigo não ultrapasse os limites, ó Pai, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, propriedade exclusiva do Senhor, meu Pai. Ó Senhor, olha pelos jovens, Senhor, tantos estão perdidos, estão perdendo a identidade daquilo que o Senhor os formou, Pai. Senhor, entra nesses lugares, Pai, entra no coração desses jovens, dos adolescentes, pelo poder do Teu Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça, meu Pai. Derrama, meu Pai, o Teu Espírito Santo sobre os jovens, Senhor, sobre os adolescentes, meu Pai, sobre as famílias, meu Deus. Tu és a nossa esperança, meu Pai. Traz a tua paz, Pai, traz a tua alegria, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, em nome de Jesus, derrama teu Espírito Santo, Senhor. Traz um avivamento, traz quebrantamento, traz arrependimento nos corações. Quantas pessoas estão escravizadas, meu Deus, mesmo dentro da igreja, Pai, precisam ser libertas, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de processo, é um Deus que é oleiro, que pega o vaso e vai moldando e transformando. Traz força, Pai, traz esperança, repreende o mal que tem se levantado para destruir a tua igreja, mas eu creio na tua palavra. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Pai, e nós tomamos posse desta palavra, nós tomamos posse que o Senhor é galardoador daqueles que o temem. Pai, em nome de Jesus, vem trazer o renovo sobre a tua igreja, vem trazer, Senhor, a graça necessária, a força, Senhor, o temor do Senhor, Pai, sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Eu quero colocar aqui os líderes, Pai, os pastores na tua presença, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz graça sobre eles, Deus, traz alinhamento, traz arrependimento, quebrantamento. Quantos estão desanimados, ó Deus, porque estão sem força? Não é fácil, Deus, cuidar de um rebanho. Senhor, da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual, da saúde mental, Pai. Cuida, Senhor, dos pastores, cuida dos líderes, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos e suplicamos, ó Deus, que o Senhor ponha em ordem aquilo que está em desordem, Senhor, que haja um coração contrito, meu Deus. Move, ó Espírito Santo, move as águas, que o céu se abra, que o teu governo venha, que a igreja seja despertada, Senhor, e levante como um exército nessa terra, que o Senhor levante intercessores, que o amor, Senhor, não se esfrie em nossos corações. Coloca o teu amor, meu Pai, coloca o teu amor, Pai, incomoda as pessoas, que as pessoas se levantem, que as pessoas, Senhor, orem, interceda por aqueles, Senhor, que estão na direção da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir pela nossa nação. Pai, eu peço pelo Brasil, Senhor, tem misericórdia, perdoa o Brasil, perdoa os pecados, nossos pecados como brasileiros, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, alinha essa nação, Senhor, com o teu coração. Traz o teu governo, meu Deus, sobre eles. Abençoa os políticos, ó Deus. Traz o arrependimento, Pai, porque a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Pai, eu coloco todas as autoridades, ó Pai, que estão governando o nosso país. Que o Senhor toque nesses corações, que o Senhor tire o coração de pedra e coloque um coração de carne só para o teu Espírito, Senhor. Que esses homens se rendam a ti, aqueles que estão fazendo mal, que estão corrompendo a nossa nação. Pai, o Brasil é do Senhor, nós declaramos que o Brasil é do Senhor, as nações são do Senhor, e clamamos por todas elas, todas as nações, que o teu Espírito seja derramado sobre as nações, meu Pai.
Pai, trazendo salvação, manifestando a tua glória, trazendo libertação, meu Pai, em nome de Jesus, porque Jesus, tu morreste na cruz, este é o propósito, salvação das almas. Levanta, Senhor, homens e mulheres, Pai, que temem a ti para governar este país, Pai, em nome de Jesus. Olhe pelos missionários, olhe por aqueles que estão na frente da batalha, renova suas forças, Pai, traz o alimento, traz alegria, traz mais fé, Senhor, em nome de Jesus. Sejam sustentados pelo poder do teu Espírito. Levanta, Pai, mantenedores para ajudar na obra, meu Deus. São tantos projetos, ó Deus. Tem o projeto do Alex, tem tantos, tem o New Hope e tantos, Pai. Tem os projetos dessa igreja, Pai. Ó Deus, alinha esta igreja com a tua vontade. Que os projetos aqui sejam dirigidos pelo teu Espírito Santo, meu Pai, para dar a direção certa a quem precisa, Pai. Dá-nos sabedoria, traz o discernimento espiritual sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir pela igreja perseguida, a igreja secreta, Pai, onde há uma perseguição severa. Senhor, olhe pela Nigéria, olhe pelos países, Pai, ali na África, tantos, ó Pai, são tantos que há uma perseguição severa. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor os proteja, que o Senhor dê força, que a fé deles não esfrie, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também pedimos aqui porque a perseguição está começando, Senhor, aqui no Brasil. Às vezes as pessoas não estão atentas, mas a perseguição já começou, Pai. Existem projetos de lei para proibir, Senhor, que a gente fale a verdade. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é aquele que nos ajuda, Pai. Só tu, Senhor, que pode fazer, Pai. Nós tem coisas que nós não podemos, mas acende a chama do teu Espírito Santo, que levante uma igreja forte, uma igreja firme no Senhor, uma igreja que intercede, uma igreja que luta, Senhor, que sejam guerreiros, meu Deus, na frente da batalha, para que as trevas não prevaleçam, meu Pai. Nós te agradecemos, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós reconhecemos que, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, meu Pai. Não seríamos nada, como diz a tua palavra, Pai. Ó Deus, nós dependemos de ti. O que seria de nós se não fosse o Senhor, Pai? Mas glória a Deus pelo teu amor, glória a Deus pela tua bondade e a tua misericórdia, meu Pai, que se renova a cada manhã, e nela podemos, ó Senhor, nos apegar. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, traz o temor, Pai, limpa o nosso coração. Dai-nos um coração puro, Pai, para que nós possamos honrar, Senhor, viver na tua verdade, na verdade da tua palavra. Quantas pessoas, Pai, estão só falando de ti, mas não vive com ti, Pai. Toca nessas vidas, traz o arrependimento, meu Deus, em nome de Jesus. É que eu oro e agradeço. Coloco esse culto continuando na tua presença. Eu coloco o pregador desta manhã na tua presença, Pai, a palavra, que ela venha nos alimentar, Senhor. Ó Deus, venha nos dar saúde, Pai, porque este é o maná que o Senhor nos trouxe. É o maná que vem do céu, é a tua palavra que traz fé, que renova, Pai. Abençoa, Senhor, que o teu Espírito fale, não a letra, Pai, porque a letra ela mata, mas o teu Espírito vivifica, Pai. Que seja o Senhor, Pai, que conduza esse culto até os louvores. Abençoa o pastor Marcelo, Pai, que veio aqui como voluntário, nos abençoar com louvor, Pai. O Senhor continue abençoando a vida dele, a sua filha, e tudo que ele tem tentado, lutado, Senhor. Nós já vimos milagres na vida de sua filha, Pai. Nós agradecemos pela tua bondade que o Senhor tem conduzido essa situação, e eu sei que o Senhor fará muito mais, ó Pai. Continua fortalecendo ele, alinhando ele com a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo nesta manhã e declaro que o Senhor é bom em todo o tempo, e Ele é o nosso Abba Pai,
Paizinho querido, que nos ama, que nos ajuda e que nada poderá nos atingir se você crer nele. Eu declaro a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Oh, venha Deus, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha, ó Deus, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Levante as mãos e cante. Deus impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Mais uma vez. Deus do impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, na nossa vida Ele é Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. E você pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, amados. Só dar alguns avisos para os irmãos dessas nossas próximas programações. Próxima programação nossa, sábado, reunião de mulheres aqui às 4 da tarde. Se quiser colocar aí, Igor, pode colocar, tá? Nós tivemos ontem aí uma programação também muito especial, nossa EBF, retornando aí nesse período de férias, né? Então você, já compartilhei, mas
semana eu coloco lá no Facebook todas as fotos, imagens pra gente. E aí depois nós temos o pastor Lázaro, que ia pregar semana que vem, né? Ele tem uma amiga que serve em missões no norte da África e ela está se tratando aqui no Brasil e aí ela vai vir, está ministrando aqui no domingo, tá? Então nós vamos ter aí 2 cultos missionários seguidos, porque no Dia dos Pais eu convidei o pastor Jonas, né? Que ele tem muitos pastores e missionários no giro missionário agora, nesse período aqui, né? Fazendo a sua gira missionária. Pastor Geraldo, meu pastor, está começando lá nos Estados Unidos a sua gira e vai terminar aqui no Brasil em setembro. E ele vai estar aqui na nossa igreja. Então, desses pastores globais, principalmente, e missionários, nós já fizemos trabalhos lá em Moçambique, Angola, e o pastor Jonas hoje serve, na verdade ele serve com educação, né, na África, e ele está hoje localizado lá em Angola, servindo com a sua família, tá? Pedimos até orações aí pela vida da sua esposa, né? O seu pai faleceu. Ela chegou no Brasil, um dia depois ele teve um AVC, né? Já tinha tido um AVC antes e tinha problemas de diabetes, e ele teve um AVC logo no dia um dia depois que ela chegou no Brasil, tá? E ele veio a falecer essa semana, né? Ele foi pastor nosso da Igreja Nazareno em Arthur Nogueira, foi quem começou a Igreja Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, construiu ali na raça, né, ele falava assim que a igreja muitas vezes não tinha muita oferta em dinheiro para dar, mas tinha muita fruta. Às vezes a pessoa chegava com oferta para a igreja e para o pastor, com caixas de fruta, era muita gente. E às vezes não tinha mensalmente o dízimo e oferta, mas dependendo quando vinha a safra, aí tinha o dízimo. Então foi uma obra muito difícil de fazer, porque você não tinha como contar todo mês, tá? Mas ele na raça lá, trabalhando muito, plantou essa igreja de Engenheiro Coelho, uma igreja bonita, né? Construiu lá, e um povo abençoado. Tinha muita gente desse período. Foi anteontem, né? Anteontem isso. Tinha muita gente desse período anteontem lá no cemitério, do período que ele pastoreou, né, há mais de 10 anos atrás, a igreja de Engenheiro Coelho, tá? Pastor Ricardo Segura. Então, um homem de Deus aí, que partiu, foi para o descanso. Nesse período já estava sofrendo um pouco e teve esse AVC logo quando ela chegou no Brasil. Então, né, nós vamos ter aí reunião de mulheres e um culto missionário na próxima semana. E tem essa arte aí, Gu, dos pais? Aqui, coloca aqui, né? Nesse mês, convidei aí alguns amigos para estarem, e o pai novo aí da igreja, o Cezinha, também para ministrar, tá? Mas vai estar o Jonas no primeiro domingo de agosto, depois o Silas ministrando no Dia dos Pais, depois o Cezinha, e aí estão 2 pastores amigos aí, o Júnior e o Alex, vão estar ministrando nesse mês dos pais, e aí o de Santa Ceia, já no próximo domingo. O Gu já tem todas aí, ó, bênção, tá? Então os nossos períodos aí de domingo, nossos cultos, tá? E você vai ter vídeo e foto, tô vendo. Aqui, e a vigília é às 7, então logo depois da Santa Ceia, tá? Bênção de Deus. Não, achei que você tinha já feito. Falei, não, o Gu já tá veloz nas fotos e vídeos. Aí eu falei para ele, nessa semana pode colocar aí as fotos e vídeos da EBF nos nossos cultos online. Você que está nos assistindo, depois você vai, durante a semana aí tem a nossa programação. Amém? A gente consegue cantar um louvor abençoado? Enquanto a gente canta um louvor, você que está nos assistindo, você que está aqui hoje nós estamos um pouco desfalcados, aí pessoal meio doente, pessoal viajando, e ontem que o pessoal trabalhou, serviu, foi uma bênção, viu? Mais de 20 crianças,
e a gente pôde atender aqui na nossa igreja. Às vezes a gente faz muito trabalho fora, a nossa igreja faz evangelismo na corrida, faz happy day nas outras igrejas, mas nós precisamos também fazer na nossa. E isso foi legal, a gente está com as nossas crianças aqui, os amiguinhos delas, podendo fazer essa IBF e participando. Nós vamos cantar esse louvor. Se você já quiser ficar em pé e preparando aí a sua oferta, o seu dízimo, o pastor Lázaro vai chegar, né? E nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas também. Tu és minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. Eu posso prosseguir, cante. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Nós vamos orar pelos dízimos e ofertas, mas antes eu gostaria de mencionar aqui uma palavra, segundo Samuel 9, a quem já é cristão há algum tempo, certamente já leu, é a passagem onde fala que Davi pergunta se ainda há alguém da descendência de Saul, e chega lá o servo Ziba, ele fala que ainda existe uma pessoa chamada Mefibosete. E eu gosto muito dessa passagem, sempre lembro muito dela, medito nela. Essa passagem ela fala de uma palavrinha chamada gratidão. Gratidão. Nós fomos alcançados pela graça, pela maravilhosa graça, a graça preveniente, né? Que é o estímulo para nós, armínios asleianos, é o estímulo de Deus para que nós possamos olhar para Cristo, olhar para Ele e voltar de novo para o Pai. E eu acho muito interessante porque eu vejo que na vida cristã nós somos alcançados pela graça. A graça ela tem que produzir gratidão. E nós demonstramos gratidão de forma generosa. Quero falar com você que está nos vendo ou nos assistir pela internet. Eu sei que essa igreja já assimilou muito bem esse princípio, né? Creio que a maioria aqui, mas você pense nisso. Às vezes você tem milhões de reais ou dólares, euros na sua conta, e você não consegue entender, né? Não consegue esse princípio da generosidade, da gratidão. E o cristão, ele é grato por natureza. Eu estava indo visitar minha mãe está com 89 anos, está acamada, caiu esses dias, quebrou o quadril, já tem 2 meses, eu, por conta da correria do dia a dia, não consegui
e vê-la. Eu fui agora, aproveitei o feriado. Mas no caminho para Guaíra, que é a minha cidade, né, minha hometown, tem um desvio na Anguera que você entra para Morro Agudo, que foi uma cidade que eu morei por 2 anos, antes de ir para São Paulo, nos meus 16 anos. E ali tem uma pessoa que eu conheci na época, ele era filho do dono de um boteco, que era na frente da minha casa, e eu tinha 16 anos, ele deve ser uns 2 anos ou 3 mais velho que eu, e a gente conversava sobre várias coisas, eu não era cristão, nem pensava, nunca sonhava em ser, e ele também não era, e há uns anos atrás eu reencontrei com ele, e ele se tornou um pastor da Assembleia de Deus, e ele lidera quase todas as Assembleias de Deus daquela cidade. Ele não só se tornou um pastor, como um líder local, né? Foi muitos anos atrás, tivemos ali um tempo, tomamos café, ele tinha um programa de rádio, me levou no rádio para ministrar uma palavra naquela época, e eu estava indo, eu perdi o contato com ele, porque meu celular, não sei se ele mudou de celular, enfim, procurei o nome dele nos meus contatos, não achei mais, e eu falei, já estou tão pertinho, vou lá visitá-lo. E quando eu estava chegando, você sai da Anguera, você anda uns 20 minutos mais ou menos para chegar até Morro Agudo, e eu pensei comigo, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou indo? Eu não tenho nada dessa cidade, eu não tenho boas lembranças, né? Estou indo visitar uma pessoa que é um conhecido, né? Mas assim, isso eu quero dizer porque é a gratidão. Aquela pessoa, ele ficou como o único elo, digamos, positivo naquela cidade, na minha vida. Eu cheguei lá, rodei quase que a cidade inteira, ele é meio famosinho, que ele produz vídeos hoje pelo YouTube e tudo, né? Aí, não, mora em tal lugar, vai lá, vai para cá, perdi um tempão, cheguei na casa dele, ele não estava. Desviei o meu caminho, cheguei lá, ele não estava, mas tinha conseguido o telefone dele, falou, meu irmão, você me perdoa, eu estou aqui em Minas, acho que é Sacramento, estou aqui em Sacramento, eu não estou aí, você não avisou? Eu falei, sim, tudo bem, eu fiz meio que na surpresa mesmo, porque eu também não tinha seu contato, né? Corri o risco, né? Sabia que podia chegar lá e ele não estar lá, né? Então a gratidão é isso. Gratidão por uma pessoa que eu conheci na época, ele foi uma referência positiva na minha vida, e a única lembrança boa que eu tenho daquele lugar, os 2 anos que eu vivi naquele lugar, é a figura daquela pessoa. E depois saber que ele se tornou um pastor, também assim como eu, me alegrou muito o coração, né? E saber que ele se tornou uma referência positiva naquela cidade, porque era um lugar muito ruim, de muita violência, muita prostituição, né? E Deus usou a vida dele para produzir uma transformação naquele lugar, né? Então isso é gratidão. Às vezes a gente viaja para um lugar, horas, gasta combustível, sem saber se a pessoa vai estar lá, se ela vai te receber, né? Daqui a alguns meses eu quero ir lá em Campo Grande visitar o meu pai na fé. Eu oro por ele há 30 anos, falei com ele esses dias, né? Eu sou grato pelas pessoas. Eu penso, Deus usou aquela pessoa, aquela vida para me levar ao Evangelho. Então o cristão, ele é grato. E como não ser grato a Deus todos os dias, quando você levanta, pelo ar que respira, que conseguiu levantar, está com saúde? Como não ser grato? E como não ser grato naquilo, os recursos que ele coloca em nossas mãos, né? Como não ser grato? Às vezes R$100 nas mãos de um cristão que sabe que é gratidão, sabe que é generosidade, vale muito mais do que milhões na mão de uma pessoa que não entende esse princípio. Uma pessoa que sabe, Lázaro, mas tem tanta gente morrendo de fome, passando necessidade, tantas guerras, tanta destruição, a gente vê vídeo na internet, vídeo do Congo, vídeo do Sudão, crianças morrendo. Eu não vou resolver o problema do mundo. Não, você não vai resolver, e nem eu. Nós vamos fazer aquilo que Deus nos dá condições de fazer e que está ao nosso alcance. Isso é gratidão. Então devemos ser gratos. Eu vejo Davi preocupado, sabe? Se ainda existia alguém ali, será que ele encontra alguém? Olha o tipo de preocupação, gente. Olha que coisa linda. Será que eu ainda encontro alguém da descendência de Jonas? Porque Jonas foi uma pessoa extraordinária na vida de Davi, né? E era filho do rei Saul que perseguia Davi. Coração grato. Dízimo não tem a ver com dinheiro, já disse várias vezes aqui, absolutamente não tem a ver com dinheiro. Deus é o dono de todas as coisas. Por que ele precisa do nosso dinheiro? Para nada. Ele quer ver a nossa gratidão, a nossa generosidade.
E no final volta tudo de novo. E volta com juros, volta com correção, volta multiplicado por 10, por 100, por 1000. É assim que funciona. Eu não sei se hoje é o dia de você entregar o seu dízimo. Se for, segura, faça com fé, faça o Pix se for hoje. Se não for também, se você é um dizimista, feche suas mãos num gesto de fé e de gratidão, principalmente. Porque Deus colocou recursos na sua mão. Faça com gratidão. Se alguém nos vê pela internet, de repente uma pessoa milionária, que Deus deu muitas riquezas, Deus deu muitos bens, capacidade de multiplicar. E às vezes não consegue entender esse princípio. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Claro que se você abrir a carteira e tirar alguns milhões da carteira e investir em vidas, investir em pessoas, investir no Evangelho, vai ser muito bom. Mas vai ser melhor para você do que para Deus. Muito melhor para você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nosso coração transborda de gratidão. Primeiramente porque fomos alcançados pela graça, porque o Senhor nos tirou de um charco horrível, como diz a palavra, do caminho de morte, do caminho da perdição, da condenação eterna, e nos deu vida e paz. Nos deu vida e paz. Isso é mais importante que tudo no seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Nos deu a segurança, a certeza da salvação. Nós não vamos estar aqui para sempre, mas com essa segurança da salvação, nós podemos continuar os nossos dias em paz, tranquilos, mesmo diante das loucuras desse mundo, da violência, da desordem mental, do caos das pessoas, das ideologias. Não importa. Importa que o Senhor está conosco. Hoje, amanhã, depois, quantos dias o Senhor nos der. Que a sua igreja seja sempre grata, Senhor. Não esqueça. Não esqueça que quem dá todas as coisas é o Senhor. Não esqueça das pessoas que, de alguma forma, foram importantes na vida delas, na caminhada do Evangelho, e até mesmo antes, quando o Senhor já agia. Quantas vezes com a graça preveniente, quantas vezes o Senhor agia na minha vida, esperando um dia eu responder sim a essa graça que me salvou, que me libertou, que me deu vida, que me deu paz, condições de crer que eu vou morar na eternidade com o Senhor, assim como os meus irmãos que estão aqui, em nome de Jesus Cristo, Pai. É preciso que o teu povo seja generoso, é preciso que o seu povo seja grato ao Senhor em tudo aquilo que o Senhor colocar nas mãos. E aí sim haverá prosperidade, muita prosperidade no meio do teu povo, no meio da igreja. Assim que eu oro nesta manhã, com gratidão, em nome de Jesus. Tem um fundo musical aí, né? Pode tirar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti,
escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh Deus, tu conheces o nosso coração, Pai. O apóstolo Paulo disse que a tua graça é suficiente, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. E você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Antes de nós trazemos a palavra, vou dar o pastor Edmur e a Rô para chegar aqui, né? Nós vamos orar, pedir aí para o primo trazer uma lembrança para eles. Eu vou orar aqui por esse casal abençoado, pastor Edmur, nosso pastor, o Roberto, né? Eu sempre fico feliz em saber que um casal completou mais um ano de matrimônio, né? O que eu fico triste é de ouvir alguém se separou. E eu falei, Satanás querendo ganhar mais uma. Mas quando um casal fala assim, hoje faz tantos anos de casamento, mais um ano de matrimônio, nós ficamos felizes, né, de saber que Deus ganhou a batalha, que Jesus sempre ganha a batalha, e que esse matrimônio continua sempre abençoado. Vocês continuam sendo casal exemplo para todos os outros casais, né? A batalha não para, né? E vocês foram abençoados com filhos, né? Eu vejo aí o pastor Edmur todo, né, correndo ontem aqui na EBF, correndo, fazendo as coisas aqui, mas saindo correndo para levar o filho para jogar, né? Vocês saíram aqui para ir fazer isso, e isso é bênção de Deus, tudo é bênção de Deus. Então que o Senhor venha abençoar. Eu quero pedir a graça do Senhor sobre a vida de vocês. Alice, que é a filha mais velha, entregando uma lembrança para vocês. Bênção. Quantos anos, pastor? 19 anos. Bênção de Deus. Olha aí, bênção. Estenda sua mão, vamos ficar de pé, igreja. Que a igreja fica de pé. Quero abençoar dia aqui. Amém. Amém. Pastor Marcelo, vem aqui. Vou pedir para o pastor Marcelo fazer essa oração. Pastor, orar também. Faça essa oração por nós. Estenda suas mãos, por favor. Pai, muito obrigado, Senhor. É motivo de alegria, motivo de gratidão nessa manhã. Como foi falado, Senhor, esse casal é uma bênção, essa família, Senhor, honrada diante do Senhor, diante da igreja, diante da sociedade, Pai. Nós agora, Senhor, inclinamos os nossos corações e nós pedimos ainda, Senhor, ainda uma jornada maior, uma jornada, Senhor, alinhada segundo ao teu coração, segundo a tua vontade, assim como tem trazido até aqui
o caminhar deles, ó Pai, que eles possam, Senhor, frutificar muito mais, ó Deus. Obrigado porque é uma família pastoral, Senhor, uma família que abençoa pessoas. E esse é o propósito maior do Senhor, ó Deus, dá condições ainda mais financeiras, abre as portas, ó Deus, emocionalmente, ó Pai, traga saúde emocional, saúde financeira, Senhor, saúde espiritual sobre esta casa, Senhor. Que esse homem de Deus chamado Edmur, Pai, possa ser o sacerdote, assim como a tua filha, Senhor, tem sido a mulher do conselho, ó Pai. A sua palavra diz que há sabedoria na multidão de conselhos, ó Deus. Então, ó Pai amado, que os nossos ouvidos, ó Pai, como maridos, ó Pai, que o Edmur, que seus filhos, ó Pai, como pessoas, ó Pai, dessa família, possa estar seus ouvidos, ó Pai, ativos e limpos para ouvir o conselho, ó Deus, porque é o conselho que, Senhor, vai aplanando esse caminho de vitória diante de Ti. Como igreja, nós o abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar. Parabéns. Foi para a família toda. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, amados. Preparei uma mensagem sobre como viver no reino, ou como viver para o reino, lá em Mateus capítulo 6. Se você aí está com a Bíblia, o seu celular, abra ele. Antes só de... Depois a gente fala. Mateus capítulo 6. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e o seu Pai que observa em segredo os recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além desta. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche sua porta, ore a seu Pai em segredo. Então seu Pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes, desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que eles jejuam. Eu lhes digo em verdade, eles já receberão recompensa além dessa. Não receberão. Mas quando jejuarem, pentem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E o seu Pai, que observa em segredo, os recompensará.
Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde traça, ferrugem, destroem, e onde ladrões arrombam casas e furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde as traças e as ferrugem não destroem, onde ladrões não arrombam, nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir ao Deus e ao dinheiro. Senhor Deus maravilhoso, Pai, pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã preciosa, neste domingo, na Tua casa, Pai. Peço que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, nos ajudando, Senhor, a entender a Sua palavra e nos ajudando, Senhor, a compreender, Pai, sobre o Seu reino, sobre mudança, sobre comportamento, sobre transformação do coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aqui é uma palavra que está dentro do Sermão do Monte, né? Que ensina sobre a vida no reino de Deus, sobre como nós devemos viver no reino de Deus. O capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte ministrado por Jesus. E é interessante que uma das coisas que a gente precisa aprender, que o reino de Deus ele é vivido de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é um reino de aparências, mas é um reino que nós vivemos no nosso interior, né? Que exige mudança de comportamento, que exige transformação do coração e que exige sinceridade. É vivido de forma sincera. Quem realmente conhece a nossa vida. E aqui tem alguns pontos importantes, dividido em trechos, né? O primeiro trecho, em algumas Bíblias, como viver o reino, ou ensinando a auxiliar os necessitados. Eu separo aqui, viva para agradar a Deus, não as pessoas. Viva para agradar o Senhor. Jesus faz um alerta sobre o perigo de uma religiosidade praticada para receber elogios. Uma religiosidade que é praticada para o próximo aqui e não para Deus. É uma religiosidade que é praticada para que as outras pessoas te vangloriem e não para que Deus seja glorificado. A motivação mais importante do que a ação. Então, muitas vezes tem pessoas que se preocupam mais com a motivação, né, do que propriamente em ajudar o próximo, né? Porque como que vai fazer? Vai aparecer? Não vai aparecer? Vai ser feito aonde? Ao invés de se preocupar com aquele necessitado que precisa. Tá? A verdadeira recompensa não é o elogio das pessoas. A verdadeira recompensa não é a honra nessa terra. A verdadeira recompensa, ela deve estar na sua relação com Deus. A verdadeira recompensa vem de Deus para a nossa vida. O verdadeiro discípulo faz o bem mesmo quando ninguém está vendo. Ou mesmo quando não vai ter nada em troca. Ou mesmo quando ninguém vai te ajudar pelo aquilo que você fez. Tá? Viva para agradar a Deus e não as pessoas. Tá? Deus vê o que é feito em secreto. E Ele recompensa você, muitas vezes de outra forma. Não pelo mesmo ato ou por aquela atitude. É aquilo que você vai semeando no reino de Deus. Muitas vezes uma pergunta que nós precisamos fazer é: eu estou buscando a aprovação das pessoas ou eu estou buscando a aprovação de Deus? Naquilo que eu faço, eu estou buscando que alguém me elogie
ou alguém me bonifique por isso, ou eu estou buscando a aprovação do Senhor? Para que eu estou fazendo? Às vezes é uma pergunta que a gente precisa fazer. Principalmente quando a gente trabalha muito com caridade, com ajuda aos outros. E a gente precisa entender isso. Depois, fala sobre a oração, né? Um relacionamento verdadeiro com o Pai. Jesus ensina que oração é comunhão. Oração não é espetáculo. Nem culto é espetáculo. Culto é comunhão. Eu cultuo para celebrar a Deus. Aquilo que Deus faz na minha vida, aquilo que Deus realiza, aquilo que Deus é, eu cultuo para isso. Né? A gente vem lembrar isso. E muita gente vem para ter uma energia, para ter uma força, para receber algo, ao invés de celebrar aquilo que vive durante a semana. Eu vivo com Deus e eu tenho prazer em ao domingo adorar a Deus. É para isso, não é um espetáculo, né? E muitas vezes está sendo transformado em um espetáculo, né? Desenvolva um relacionamento verdadeiro com Deus, sabendo que oração é comunhão, não espetáculo. É a oração que o nosso Pai ensina, colocar Deus em primeiro lugar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Outra coisa que eu preciso buscar a vontade de Deus e não a minha. Tem muita gente que só fica buscando a sua vontade e fica triste porque Deus não faz. Deus não vai fazer. Deus é soberano. Deus não é servo. Ele faz o que Ele quiser. E eu sei que Ele vai fazer o bem para aqueles que Ele ama. Mas não aquilo que eu quero. É aquilo que Ele quer. Então eu preciso buscar, colocar Deus em primeiro lugar e buscar a vontade dEle. Depender diariamente dEle. Praticar o perdão e viver a santidade. Praticar esse perdão e viver a santidade. Viver na dependência e perdão. Quem vive no reino conhece o Pai e conversa com Ele todos os dias. Eu vou afunilando. Eu vou afinando a minha vontade com a vontade de Deus. Não é mais o que eu quero. É aquilo que Deus vai realizar na minha vida. É aquilo que Deus vai cumprir. É aquilo que Deus vai abençoar. Muitas vezes vai ser através de mim ou através de pessoas, que Deus colocou na minha vida. Vai ser através de outras vidas. Às vezes Deus não vai mais realizar. Às vezes tem momentos que Deus não vai mais realizar coisa através de mim. Mas eu cuidando de pessoas, Deus vai realizar através dessas pessoas. Sabe? Às vezes é entender alguns processos da nossa vida. Quem vive no reino entende que a vida espiritual é construída no segredo. É construída no secreto. Olha o que ele fala sobre o jejum. O jejum não é para impressionar pessoas, mas é para fortalecer a minha comunhão com Deus. Quando jejuar, não façam como os hipócritas. Fica parecendo que você está se sacrificando. Jesus já fez todo o sacrifício necessário. A gente não precisa ficar sofrendo por causa do reino, sofrendo por causa disso. A gente precisa clamar, orar, colocar na brecha, buscar. Mas eu não preciso demonstrar para as pessoas o que eu estou fazendo. Ah, não, essa semana inteira, um monte de atividade que eu fiz, tudo para Deus, tudo para a igreja. A pessoa pensar que é pesado servir a Deus? A pessoa pensar que é um sacrifício? Eu estou sem dormir por causa disso, que eu fiz para a igreja, que eu fiz para o Senhor. Não. O Senhor está falando aqui. Lava seu rosto, penteia seu cabelo. Anda de forma digna. E continua servindo. Mas o serviço, ele não deve ser um sacrifício. O serviço não deve ser um peso. E nem mesmo um jejum.
Porque eu estou fazendo jejum para eu me fortalecer, para eu ficar mais forte, para conseguir vencer os dardos inflamados do maligno, para eu conseguir vencer as minhas tentações. O Senhor não precisa jejuar. Nem quando estão com o Senhor, lembra os discípulos? Ué, por que seus discípulos não jejuam? Ué, enquanto eles estão com o noivo, eles não precisam jejuar. Mas quando o noivo for tirar dele, eles vão jejuar. Estou com Deus. Sabe? Então, às vezes é entender. Quem vive no reino entende que a vida espiritual é construída no secreto. Jejum fortalece a comunhão com Deus. A devoção deve ser sincera. E não para impressionar ninguém. Não faço jejum para eu parecer mais santo. Não faço jejum para as pessoas me verem como um religioso. Eu faço jejum para aumentar minha comunhão com Deus. Para me fortalecer diante das dificuldades. Eu oro, clamo a Deus para que Deus haja no meio dos meus problemas, no meio das minhas dificuldades, naquilo que eu preciso. Quando eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho um problema, quando eu tenho algo que eu necessito. Sabe? A importância de todo esse processo. E até para eu conseguir compreender cada coisa. Né? O pastor Rogério falou, a gente vive aí servindo, né? Não só a igreja, mas a família e tudo. E isso não deve ser um peso para nós, deve ser algo que a gente escolhe. Eu escolho estar perto dos meus filhos, eu escolho estar perto da minha família, eu escolho fazer isso. Hoje mesmo a gente vê aqui dificuldade. Cheguei aqui de moto e trouxe a chave do carro. O Verta, com a chave reserva, não conseguia ligar o carro. Fui sair aqui de moto, lá perto de casa, perto da padaria, a moto parou. Aí andando mais 1 quilômetro até chegar em casa. Né? Aí chegamos, viemos. Tava perrengue gospel, mas mantendo a calma. Mantendo a calma. Tudo vai dar certo. E os pastores aqui, se precisasse, um deles pregava, e ele está chegando. Né? Mas Deus vai abençoando e vai cuidando de tudo. Sabe? Às vezes a gente tem que entender que vai acontecer. Vai acontecer problema, vai acontecer dificuldade, né? Vai acontecer de bater compromissos. Né? Ontem era 10h30, tivemos que sair aqui, porque tinha outro compromisso. Sair daqui em Datuba, Piracicaba, Americana, e vim para cá meia-noite. Né? Mas a gente tem que cuidar também da vida. Cheguei à noite e fui malhar ainda. Para cuidar da nossa... Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, né, pastor Lázaro? Não sou robô, mas eu preciso, sabe? Cuidar para aguentar, cuidar para fazer. E não e entender que é a nossa vida, o nosso compromisso. Agora, na próxima parte, aí, a partir do verso 19, invista em tesouros eternos. Então, além de todo esse processo, depois a gente fala um pouquinho de cada um, mas além de tudo, eu preciso também investir, além da minha comunhão com Deus, além de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, além de viver a vontade de Deus, eu preciso também investir em coisas eternas. Jesus contrasta aqui 2 tipos de tesouros. Ajunte tesouros no céu. Essa frase, ela sempre me pega. E é uma frase que eu preciso ter para a minha vida. Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aí lembra de Provérbios. Todas as entradas e saídas da vida estão no coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O teu tesouro está em coisas dessa terra. O teu tesouro está em coisas eternas. O teu tesouro está aqui. O teu tesouro está dentro da sua casa. O teu tesouro está na tua família. O
Teu tesouro está com Deus? O teu tesouro está aí? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ajunte tesouros no céu. O coração segue aquilo que valorizamos. Se a gente tem valorizado coisas que não são eternas, a gente precisa repensar. Porque as coisas passageiras se perdem. As coisas passageiras se corrompem. As coisas passageiras se destroem. As coisas passageiras não permanecem. O reino exige prioridades corretas. Nosso coração segue aquilo que valorizamos, é importante. Aqui o trecho, o último versículo que eu li, fala: ninguém pode servir a dois senhores. Sabe? E é interessante que ele não fala um outro Deus, um espírito, né? Ou nada, mas um exemplo, ele fala o dinheiro. Ele fala mamon, né? Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Mantenha uma vida saudável e espiritual. Seus olhos são como a lâmpada que ilumina todo o corpo. Está no verso 22. Os olhos voltados para Deus iluminam toda a vida. A maneira como enxergamos a vida é a maneira que nos dá direção e nos ajuda nesse processo. Não é possível servir a Deus e as riquezas. Não é possível. O reino de Deus exige decisão e lealdade. Aqui não quer dizer que você não pode ser rico, ou ter bens, ou ter posses. Mas isso não pode estar na frente de Deus. Isso não pode estar no lugar de Deus. Isso não pode ser motivo de adoração, motivo de glória. Sabe? Porque Deus abençoa e é natural nesse processo. Anotei algumas coisinhas para a gente terminar. Quem vive no reino busca agradar a Deus. Quem vive no reino cultiva a intimidade com o Pai. Oração. Quem vive no reino vive uma fé genuína. Quem vive no reino valoriza aquilo que é eterno. E quem vive no reino mantém os seus olhos em Cristo. As mudanças da vida são naturais, principalmente hoje, com tantas oportunidades, com tantos caminhos, as mudanças são naturais. Só que eu preciso manter os meus olhos em Cristo. E quem vive no reino serve exclusivamente ao Senhor. São algumas coisinhas desse trecho. Quem vive no reino busca agradar a Deus. Quem vive no reino cultiva uma intimidade com o Pai. Quem vive no reino vive uma fé genuína. Quem vive no reino valoriza o eterno. Quem vive no reino mantém os seus olhos em Cristo. E quem vive no reino serve exclusivamente ao Senhor. Para terminar, examine o seu coração. Faz algumas perguntas, Para quem estou vivendo? Para quem que eu estou vivendo? Estou vivendo para os meus sonhos? Eu estou vivendo para a minha vontade? Eu estou vivendo para alcançar o meu objetivo? Eu lembro uma vez que Paulo fala que tudo que ele tinha feito e tudo aquilo que ele chegou a ser era esterco, perto do plano maior de Deus na vida dele. É como se fosse nada, perto daquilo que Deus tinha para ele. Não é que tudo aquilo que a gente vive não serve para nada, e tudo aquilo que ele viveu serviu para ele, né? Tanto que ele teve a cidadania dele, a inteligência dele, a capacidade dele, a escrita dele, ele foi o maior escritor do Novo Testamento, tudo foi importante. Mas perto daquilo que Jesus tinha para ele, isso aqui não era nada. Não era nada, sabe? Para quem eu estou vivendo?
Agora uma outra pergunta sobre aquele versículo que eu falei. Onde está o meu coração? Onde está o meu coração? Agora uma pergunta que pode parecer forte. Quem realmente governa a minha vida? Pô, pastor, sou cristão. Mas sabe que tem muita gente na igreja que a vida não está sendo governada por Jesus, não. A vida não está sendo governada por Jesus. Quem realmente governa a minha vida? São algumas perguntas. Para quem estou vivendo? Onde está o meu tesouro? E quem realmente governa a minha vida? Para que possamos viver o que é verdadeiro e digno no reino, temos que entender que o Pai vem em secreto e recompensa aqueles que têm um coração sincero. Quero deixar essa palavra para você hoje. Viver o reino de Deus não é nada complicado, não é nada difícil, mas exige sinceridade. Exige que eu tenha também exclusividade, que Jesus seja exclusivo na minha vida e que as minhas prioridades tenham a ver com o reino de Deus. Vamos orar? Depois tem um louvor e daí o pastor Lázaro dá a bênção final. Senhor Deus maravilhoso, Pai, peço pela Tua palavra, que a Tua palavra possa permanecer no nosso coração, que a Tua palavra possa nos ajudar, Senhor, a viver o Seu reino, viver a Sua verdade, a viver para Ti, Senhor, a glorificar o Teu nome em tudo que a gente fizer. Que o Teu Espírito Santo possa abençoar cada vida aqui, Pai. Cada um dos que estão aqui hoje, cada um daqueles que não chegaram, mas estão nos assistindo, não vão nos assistir. Que o Senhor abençoe suas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos o Evangelho verdadeiro, a vivermos para a Tua glória e honra, a vivermos exclusivamente para Ti, Pai. Passarmos por esta terra, mas com um propósito de vida, tendo um coração, Senhor, semelhante ao Teu, Pai, e servindo aquele que precisa, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, abençoe o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, amados. Nós vamos cantar mais um louvor, depois o pastor Lázaro vai chegar. Marcelo tem as camisetas para vender, tá? De mês em mês, a filha dele toma uma injeção, né? Vocês já viram aqui o vídeo outra vez, de abençoe. Vocês podem ali, ou perguntar para ele, se quiser, eu quero ajudar, pergunta o Pix ali, ajuda ele, ou quero comprar uma camiseta, né? Eu quero só ofertar, você pode ali depois no final e abençoar. É uma injeção cara que o convênio não cobre, né? Mais de R$3.000. Então, se você quiser, eu quero ajudar e abençoar, tá? Você pode ali depois, ao final do culto, ter esse momento e abençoar a sua vida e também a vida da família dele, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos cantar esse último louvor e depois o pastor Lázaro já vai chegar e vai nos abençoar com a bênção apostólica. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra Te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, senão aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo.
Cristo, sou grato. Cristo, novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Tua mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, senão aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Recebi, recebi, recebi. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa manhã? Amém. Então, levante suas mãos para a gente poder estar encerrando esse culto, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Toda a igreja tenha um excelente domingo, excelente semana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.